capítulo de número 4, nós leremos a partir do versículo 7 até o versículo de número 24. Nós queremos dar as boas-vindas também para aqueles que nos visitam nesta noite. Você que está conosco, nos visitando, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui conosco, para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os versículos pares do texto de Efésios, capítulo 4, de 7 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta epístola aos Efésios, e na primeira parte desta epístola, ou seja, capítulos 1, 2 e 3, ele vai trazer aqui alguns indicativos. O que seriam esses indicativos? Os indicativos são aquilo que aponta para algo que Deus já fez e estava fazendo e vai continuar fazendo na vida daquela igreja e também na nossa vida. Porém, na segunda parte da epístola, nós vemos aqui o que nós poderíamos chamar de imperativos. São as ordens de Deus para o seu povo. Exemplo, no começo ele vai falar sobre a graça que salva, capítulo 2. Ele vai falar da vivificação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele vai falar sobre a salvação, ele vai falar sobre a nossa nova identidade em Cristo. E agora, nesses imperativos, a partir do versículo 4, ele, por exemplo, vai falar em contraste, ou paralelo, ou a aplicação da graça de Deus
a questão da responsabilidade humana, aquilo que eu e você devemos fazer. Por exemplo, ele vai falar para nós vivermos em unidade, ele vai falar para nós nos revestirmos de algo novo. Também ele vai falar sobre a nossa vida cristã, ele vai falar sobre a ética, sobre a moralidade. Então, eu e você somos chamados a praticar, ou seja, realizar isso que Deus ordenou através da sua palavra. Só que muitas vezes, eu me incluo, eu e você, nós somos desobedientes. Nós até fazemos algumas coisas, nós até realizamos algumas coisas, mas nós não conseguimos cumprir o todo da Escritura, todas as ordenanças da palavra de Deus para conosco. E a igreja de Éfeso estava vivendo isso. Eles até conheceram o Evangelho, eles até foram instruídos no Evangelho, mas Paulo aqui vai exortá-los. Tanto é que nesse texto que nós lemos, um dos versículos vai dizer que Paulo coloca em dúvida se realmente eles eram de Deus, se realmente eles eram cristãos, justamente pela atitude deles. E nós vamos pensar nesta noite sobre o tema antes cativos, mas agora servos. Qual a diferença disso? Por exemplo, se nós olharmos para o contexto mundial atual, nós vemos pessoas que estão aprisionadas em empresas, em fazendas, trabalhando ali como escravos, por um prato de comida, ou às vezes nem isso. Nós vemos pessoas, por exemplo, na China, na Coreia do Norte, na Rússia, que estão escravos em campos de concentração. Estão lá obrigados a trabalharem até a morte. Não é notícia falsa, tá, irmãos? É notícia atual. Mas nós também temos hoje no nosso contexto aqui situações que nós poderíamos dizer que são até piores. Pessoas que estão escravas do vício. E a gente poderia aqui enumerar vários vícios. Vício da pornografia, vício da bebida, vício disso, daquilo e daquilo outro. Poderíamos enumerar. E isso, amados, deve incomodar a minha vida e a sua vida. Se realmente nós estamos vivendo uma vida espiritual que agrada ao nosso Deus. Conta-se uma história que certa pessoa era uma pessoa de destaque na empresa. Nós não vamos dar o nome dessa pessoa, porque vai que eu falo aí o nome de alguém que está aqui presente, né? Essa pessoa, ela era uma pessoa de muito destaque naquela empresa. E o gerente geral resolveu dar uma promoção para aquela pessoa. Disse para ela: olha, você tem sido uma pessoa muito dedicada, você tem sido uma pessoa que tem feito tudo com muita excelência aqui na empresa e nós queremos dar para você uma promoção. Porém, tem algo que você precisa mudar. O seu salário vai mudar, vai ser triplicado. Você vai ter outros benefícios, mas algo você vai ter que fazer em troca. Como eu sei que você é muito dedicado naquilo que você faz, por exemplo, você vai ter que abrir mão de algumas reuniões lá da sua igreja, onde você participa. Você vai ter que estar aqui na empresa. E essa pessoa, então, ficou meio pensando, o que eu faço, o que eu não faço. E o gerente geral, então, disse para ele: ó, não precisa dar resposta hoje. Você pode pegar esse final de semana todo, conversar com a sua família, ponderar a respeito. E na segunda-feira, você traz a resposta. E ele então passou aquele final de semana, a sexta-feira, o sábado, o domingo, refletindo a respeito. E ele disse o seguinte para Deus: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Tu sabes que até hoje eu fui muito dedicado no teu reino. E Senhor, eu acho que não tem problema eu faltar em uma ou outra reunião que tiver na igreja. Porque o Senhor sabe, eu preciso muito dessa promoção. E não foi eu que pedi, foi me oferecido. E eu acho que é uma boa proposta, Senhor. E esse homem só fez esse tipo de oração.
e chegou na empresa na segunda-feira, e ele foi então procurar o gerente geral. E ele disse para o gerente geral: eu já tenho a resposta. Ah, você tem a resposta? Você considerou, pontuou, conversou com a sua família? Já tenho a resposta. Então pode ir lá no RH e conversa lá sobre a resposta. E quando ele chegou no RH, o RH estava com a sua demissão pronta. E ele falou: não entendi nada. Como assim eu estou demitido? O gerente geral me propôs uma promoção na empresa, disse que o meu salário seria triplicado. E ele voltou lá no gerente geral questionar: ué, que é isso? Está tudo errado, você disse que eu ia ser promovido, e ao chegar ao RH agora eu estou demitido. O gerente geral então disse para ele: você está demitido porque se você teve capacidade de trair o seu Deus, o que você não vai fazer aqui na empresa? Meus amados irmãos, muitas vezes eu e você estamos traindo o nosso Deus, por não cumprir fielmente, cabalmente, dedicadamente, com excelência, aquilo que Deus colocou para nós para fazermos. Essa igreja de Éfeso, amado, estava vivendo isso. E essa igreja já não existe mais. Se você for lá na Ásia Menor, na região da Turquia, e rodar ali, você vai ver que não existe mais esta igreja lá, porque ela negociou os valores do reino, em detrimento de valores terrenais. Aquele funcionário, ele fazia tudo com muita excelência, mas quando veio a promoção, ele deixou de fazer com excelência, porque ele olhou mais para o aqui e agora, mais para o terrenal, do que para aquilo que ele fazia até então, de vida. Meu querido, esse texto vai trazer para nós algumas lições e que eu quero compartilhar sobre esta temática que nós já apresentamos. Antes eu era cativo, mas agora servo. Quais são as implicações disso? Quando nós olhamos para o versículo de número 11, ele vai dizer assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós vemos aqui, amados, que existe um porquê que Deus nos salvou. Porquê que Deus nos libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Que antes nós éramos do pecado, mas agora nós temos vida, conforme registrado no capítulo 2 de Efésios. Existe um propósito. É porque eu e você temos uma vocação. Eu e você somos chamados para fazer algo no reino de Deus. Nós não fomos chamados apenas para ter o nome de registro lá no livro de hall de membros da igreja. Para você que nos visita, existe um livro que está lá registrado. O Wendel Dietrich Silva, nascido dia tal, filho de fulano de tal, batizou dia tal. E se você pedir a carteirinha dele, está lá registrado: presbítero desde o dia tal. Tudo registrado. Nós não fomos chamados apenas para ter o registro no livro da igreja, mas nós somos chamados com uma vocação. E qual é essa vocação? Fazer algo no reino de Deus. E todos nós recebemos de Deus uma capacitação para realizar aquilo para o qual nós somos vocacionados. E quando nós falamos de vocação, amados, eu preciso aqui lembrar: vocação não é algo só para presbítero, não é só para diácono, não é só para pastor. Todos os cristãos, eles são vocacionados a fazer algo no reino de Deus. E ele vai dizer que aqui tinha alguns que foram chamados para serem apóstolos, ou seja, pregadores da palavra, outros para serem profetas, também aqueles que anunciam da palavra de Deus, falam as verdades, outros para evangelista, aqueles que saem pregando o evangelho, outros para pastorear, está sob a liderança de uma igreja, e outros para mestre, ou seja, aqueles que se dedicam ao ensino. Aqui tem apenas um resumo, porque Paulo, em outros textos, ele vai falar ainda de outras ações que nós devemos fazer no reino de Deus. Tem aqueles que são chamados
para serem generosos. Outros são chamados para serem administradores. E por aí vai. Para quê, amados? Para que a igreja seja edificada, para que nós possamos crescer no reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Também o texto vai falar de uma finalidade dessa vocação. Leia comigo o versículo de número 13 e 14. Versículos 13 e 14. Até da estatura de plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus amados irmãos, existe uma finalidade pela qual nós somos chamados a servir no reino. Antes nós éramos escravos do pecado, antes nós estávamos longe de Deus, mas agora nós somos chamados para ser servos de Deus, para exercermos alguma função no reino de Deus. Com qual objetivo? Para que haja unidade no meio do povo de Deus, para que haja crescimento no meio do povo de Deus, para que a nossa fé seja aumentada. Mas o texto também vai falar que isso é importante, porque à medida que nós formos crescendo nesse conhecimento de Deus, sendo edificados pela palavra de Deus, meus irmãos, não é qualquer ideia deste mundo que vai mudar a nossa mente e o nosso coração. Nós não seremos como o funcionário, que bastou uma proposta de uma promoção na empresa para ele deixar Deus um pouquinho de lado. Deus, não tem problema, né? Eu só vou faltar algumas reuniões da igreja, eu só vou faltar em alguns cultos, não vai ter tanto problema, né, Senhor? O Senhor sabe. Não podemos nos deixar ser agitados. Criança que é inconstante, não é? Não é verdade? Você já viu como que a criança é inconstante? Ela acabou de brigar com o irmãozinho, mas daqui a pouco ela já está abraçando o irmãozinho, beijando o irmãozinho. Você oferece algo para ela, ela fala, não quero, mas daqui a pouco ela fala, não, agora eu quero. Tem crente assim. Agora eu quero Deus, agora eu vou servir a Deus, agora eu vou fazer com vontade, agora eu vou me dedicar. Daqui a pouco murcha, daqui a pouco se deixa levar por qualquer situação. E negocia princípios, valores do reino, e os alimentam com valores terrenos. Como fazer então? Como agir? O versículo de número 15 e 16 diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como resolver esse problema então, irmãos? Como que deve ser a nossa forma de agir? Eu e você devemos olhar para quem? Cristo, porque o cabeça é Cristo. Eu e você, se nós quisermos viver uma vida de verdadeiros servos do Senhor, de não mais escravos do pecado, de não nos deixarmos escravizar por coisas deste mundo, nós devemos seguir a verdade. E a verdade está em quem? Na pessoa de Cristo. A verdade nós vamos encontrar nas Escrituras. E aí nós seremos edificados, nós seremos fortalecidos, e Paulo vai aqui usar a figura do corpo, olha só, bem ajustado, consolidado, auxílio de toda a junta. Eu não sei aí como que você está, fisicamente, mas tem alguns que às vezes, entre um disco e outro aí da sua coluna, aquele gelzinho, lubrificante ali já foi embora. Daqui a pouco vai progredindo, e daqui a pouco você está com a chamada hérnia de disco.
Mas o corpo precisa estar o quê? Bem ajustado. O corpo precisa estar bem, porque assim ele vai agir de forma correta, porque ele vai dizer assim, ó, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, ou seja, por causa desse auxílio, por causa desse ajuntamento, por causa dessa cooperação, por causa de um ajudando o outro, um servindo ao outro e consequentemente servindo a Deus, nós vamos crescer, nós vamos ser edificados e o Senhor Jesus vai ser glorificado. Bom, amados, como que isso vai então processar? Leia comigo o versículo 17 e 18. Convido a igreja que leia, versículo 17 e 18. Isto escurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância e pela dureza do seu coração. Amados, isso é o que nós éramos, isso é o que era você, o que era eu, antes de conhecer o Senhor Jesus. Nós éramos totalmente longe do propósito de Deus. Ele vai dizer que muitos vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, duros de coração. Esse é o homem sem Deus, esse é o ímpio. Mas o crente não. Eu e você como cristãos somos chamados o povo do caminho, conforme registrado em Atos. Ou seja, Jesus é o caminho. Ele não disse, eu sou o caminho. E os cristãos eram chamados o povo do caminho. Sabe por quê? Eu e você, nós não fomos chamados simplesmente, não estou aqui diminuindo, tá, irmãos? Mas eu e você não somos chamados simplesmente para sentar no banco, para estar aqui. A vida cristã, ela é no dia a dia, ela é na caminhada, e nós estamos numa caminhada. Esse tempo aqui é um tempo de estudo da palavra, quando nós, por exemplo, participamos da escola dominical, do estudo bíblico. Ele é um tempo de adoração, de culto ao Senhor, quando a igreja se ajunta para cultuar o Senhor, como estamos fazendo aqui no domingo. Ele é um tempo de buscarmos ao Senhor, de intercedermos, de agradecermos, quando nós nos reunimos, por exemplo, na reunião de oração. Mas eu te digo, meu querido, se a sua vida cristã se resume apenas a esses momentos, você não está sendo um cristão de verdade, porque a vida cristã é na caminhada. Nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui de passagem, e por onde nós formos, nós devemos ser cristãos. É lá no seu trabalho, é na escola, é na sua vizinhança, é na sua família. Então eu e você não podemos agir de forma contrária a isso, porque o homem sem Deus, ele olha só para as coisas daqui, ele olha só para o seu prazer pessoal. Mas o crente, o verdadeiro cristão, ele não deve viver com a sua mente obscurecida, ele não deve andar com o seu coração duro. O crente não deve fazer o que todo mundo faz, o que o mundo faz. Não. O cristão não é chamado para ir onde o ímpio vai. Muitos lugares que o ímpio frequenta não é lugar para o cristão ir. Muitas coisas que o ímpio faz, o cristão não é chamado a fazer. Porque muitos, amados, têm se tornado insensíveis. E olha o que ele diz no versículo de número 19 e 20, falando sobre o homem sem Deus. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Veja que Paulo vai mostrar
que o ímpio, o homem sem Deus, aquele que não conheceu ainda a Jesus, aquele que não foi transformado pelo Evangelho Salvador, o Evangelho que transforma, ele, por causa dessa mente que ainda é cega, que ainda não entendeu, por causa da dureza do coração, ele ainda vai cometer mais pecados com toda a intensidade. Aqui vai falar sobre avidez, e vai falar sobre toda sorte de impureza. Já viu pessoas, ou talvez você pode até se lembrar de alguém, que já até caminhou na vida cristã, e aí quando ele saiu da vida cristã, abandonou a Cristo, ele acabou cometendo aqueles pecados que ele mais falava, aqueles que ele mais combatia, e aí ele se entregou totalmente àquilo. É isso que Paulo está dizendo. Toda sorte de impureza, devassidão, dissolução, ou seja, uma vida desregrada, uma vida sem Deus. Mas Paulo alerta, cristãos de Éfeso, cristãos de Cariacica, cristãos do Espírito Santo, cristãos brasileiros, não foi isso que vocês aprenderam. Vocês não devem negociar o Evangelho. Vocês não devem comprar apetrechos da Diana dos Efésios. Para que ficar contribuindo com isso? E nós poderíamos aplicar com o contexto nosso. Talvez você não está comprando um apetrecho de alguma divindade do nosso tempo atual, mas você tem se alimentado com coisas do mundo, com coisas desta terra, que não agradam a Deus. E Paulo então vai dizer, e agora ele chama a atenção sobre o que nós devemos aprender sobre Cristo, nessa transição do versículo 20 e o versículo 21, porque ele vai questionar, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Paulo coloca aqui uma certa dúvida. Paulo está em dúvida, será que vocês são realmente crentes? Será que realmente vocês são de Jesus? Será que realmente vocês entenderam quem é Cristo? Será que vocês entenderam qual é o sacrifício de Cristo? O que Ele fez por nós? Meus amados irmãos, como é fácil cair nas mentiras de Satanás. Você já parou para pensar sobre isso? Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós temos uma pregação de Deus. Deus ali resumiu o que Adão e Eva deveriam fazer. Deus pregou para Adão e Eva, falou assim, ó Adão, está aqui, está criado tudo, tudo é bom, quando criou Adão, tudo é muito bom, agora Adão, senta aqui, vamos ter uma conversa. E Deus falou com Adão, olha, você vai dar nome aos animais, você vai cuidar desse jardim, você vai fazer isto, vai fazer aquilo, você vai ter uma esposa, Adão, e você vai cuidar dela, e vocês dois vão ser uma só carne, e vocês vão se multiplicar, vocês vão ter filhos. E estava tudo muito legal, irmãos, não estava no jardim? Olha que coisa maravilhosa, uma pregação boa, Deus pregando para Adão, conversa, relacionamento. A palavra de Deus nos diz que todos os dias, Deus estava ali no jardim, batendo aquele papo, aquela conversa com Adão. Mas vem Gênesis capítulo 3. Vem uma outra pregação. É a pregação da serpente. E a pregação da serpente já começa dizendo mentira. Não é verdade? Hein? Qual é a pregação da serpente?
colocar em dúvida a pregação de Gênesis 1 e Gênesis 2. E é isso que o diabo faz hoje na mente e no coração de muita gente. Engana. Porque o que Satanás colocou através da serpente na mente de Eva, no coração de Eva e também consequentemente em Adão foi: bom, não é bem assim. É isso mesmo que Deus falou? Meus irmãos, tinha muita árvore naquele jardim. Tinha muitos frutos naquele jardim. Tinha bons alimentos naquele jardim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que tudo que Deus criou era bom. E quando criou Adão, ele falou: é muito bom. Então não tem como negar que era tudo beleza. Mas Adão e Eva caíram na conversa da pregação mentirosa de Satanás. Quantas pessoas hoje estão caindo na conversa, na pregação mentirosa de Satanás? Quando existe uma pregação dizendo: bom, ser crente não é bem assim não. Não precisa disso tudo não. Não precisa de você se dedicar tanto não. Você pode fazer também isto, aquilo outro. Não tem nada a ver isto. Será que se Paulo fosse escrever para nós hoje, ele ia dizer a mesma coisa? Será que de fato, todos os que estão na Igreja Presbiteriana Nova Brasília são cristãos? Será que de fato aprenderam o que é Cristo, o que é ser cristão? Será que ele iria dizer a mesma coisa? Mas eu e você somos chamados a sermos cristãos verdadeiros. E eu convido que você leia comigo o versículo 22 ao 24. 22 a 24. Leiamos. No sentido de que quanto ao trato passado, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Veja, amados, o versículo 22, ele vai falar do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é aquele que deixa de lado as coisas velhas, tira aquilo que era da vida antiga, da vida antes de conhecer Jesus, da vida antes de ser alcançado pela graça salvadora. Você já observou algumas pessoas que depois que elas são convertidas ao Evangelho, até o semblante muda? Fica mais bonito, já não anda mais tão cabisbaixo, porque o que o Satanás faz é que as pessoas olhem para baixo. Elas não têm o olhar altivo, elas não demonstram a verdadeira alegria. Para ser alegre, o que ele vai fazer? Usar droga, vai encher a cara de bebida, precisa das festas para ser alegre, mas o cristão não precisa de nada disso, não precisa de nada superficial. Então Paulo vai dizer que, se agora eu sou de Cristo, eu tenho que deixar as coisas, despojar é tirar. É como aquela pessoa que estava usando uma capa para trabalhar, um uniforme, e aí ele tira aquilo. Mas não basta só tirar, o texto vai falar que nós devemos também colocar algo novo. E o que quer dizer relacionado ao novo é ser uma pessoa transformada. E o versículo de número 23 então vai falar que nós somos renovados, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, não mais uma mente obscurecida, não mais um coração duro, mas um coração renovado. Uma mente que agora vai pensar diferente.
E amados, os frutos, eles acontecem como consequência. Antes, aquela pessoa vivia uma vida miserável, até no sentido financeiro, físico. Mas quando o Evangelho chega, isso é transformado. Começa a sobrar um pouquinho mais de dinheiro. Ele começa a comprar uma roupa mais bonita. Porque antes ele torrava tudo em coisas deste mundo. Irmãos, quero aqui abrir um parênteses. Eu fico às vezes analisando a nossa sociedade. As pessoas ficam torcendo de forma assim, exacerbada, para chegar logo à sexta-feira, para ir para os botecos, encher a cara, para ir para as festas do final de semana, e torra o salário tudo naquilo. E às vezes não compra um iogurte para o filho. Uma bandejinha de iogurte de R$6, de R$8, não sei. Mas gasta lá R$500 de cachaça. Mas quando ele é transformado, a mente muda. Até para essas coisas. Mas não só essas, mas principalmente, agora ele vai viver para a glória de Deus. Não é mais para a glória de si mesmo. Não é para o aqui e agora. E aí, Paulo termina essa parte do texto no versículo de número 24, dizendo: e vos revistais do novo homem. Como é? Criado segundo Deus, que é um reino que de justiça e retidão procedentes da verdade. Não falei com a Kátia para escolher o cântico que a gente cantou aqui, porque o reino de Deus é reino de justiça, de verdade, de fidelidade. Esse é o reino do nosso Deus, irmãos. Mas o reino deste mundo não. O reino deste mundo é cada um por si. O reino deste mundo é um reino de maldade, de perversidade, de coisas ruins, de coisas terríveis que acontecem em meio à nossa sociedade. Então eu e você somos chamados a viver a verdade. Eu e você somos chamados a viver conforme o caráter de Deus, não conforme os princípios deste mundo. Meu querido irmã, minha querida irmã, meu querido irmão, você que nos visita nesta noite, eu preciso te fazer uma pergunta, com muito temor diante de Deus: até quando você vai viver escravo deste mundo? Até quando você vai viver escravo da sua própria vontade carnal? Paulo chama a atenção desta igreja, mostrando e dizendo para eles alguns imperativos, ou seja, ações que eles precisavam fazer. Olha, vocês precisam deixar a velha vida, vocês precisam se revestir de algo novo, vocês precisam ser transformados, vocês precisam ser renovados, vocês precisam viver a verdadeira vida que vem da parte de Deus. Esse é o convite de Deus para mim e para você nesta noite, meu irmão. Não viva como escravo. Não. Escravo, ele não se alimenta direito, ele não descansa direito, e ele vive com medo o tempo todo. Mas eu e você somos chamados para ser servos, servos de um Deus poderoso. Servo é aquele que entende o que o seu Senhor deseja, é aquele que vive para o seu Senhor, e faz com alegria, porque está fazendo para o seu Senhor. Quer ver um exemplo bem prático disso? É que José, mesmo vivendo uma escravidão física no Egito, mas o seu coração e a sua mente era de servos, não de Faraó, não de Potifar, não do carcereiro, mas servo de Deus. Porque em tudo ele vai falar que ele não podia pecar contra Deus.
Eu não posso pecar contra o meu Senhor. Eu não posso pecar contra aqueles que estão aqui. Eu não posso desfazer. Mas em tudo ele acrescentava: eu não posso pecar contra o meu Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. José foi fiel até o final. José cumpriu a sua vocação. Deus o chamou para ser governador. E ele fez com excelência. E por ele ter obedecido a Deus, irmãos, por ele não ter guardado mágoa no seu coração, por causa dos seus pais, por causa dos seus irmãos, por causa do tanto de perrengue que ele passou na vida, irmãos, ele foi usado para que o Egito conhecesse quem era Deus. E não só isso, como consequência da sua obediência a Deus e da sua fidelidade a Deus, pessoas de muitos países daquela região foram alimentados, foram salvos da fome, porque ele entendeu quem era Deus e servo de quem que ele era. Não seja servo deste mundo, não seja escravo deste mundo, não alimente o seu coração com as coisas deste mundo, mas se alimente com aquelas coisas que são eternas, celestiais. Não escravos do medo, não escravos deste mundo, não escravos da nossa própria pecaminosidade, mas sim servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Que isso seja verdade na minha vida e na sua vida, meu irmão, que nós possamos viver assim, e que nós possamos levar esta mensagem a outros, que nós possamos proclamar esta mensagem a outros, que nós, amados, possamos realmente viver o Evangelho em sua plenitude. E eu aqui lembro o que foi perguntado no vídeo que aqui passou, da história de Hudson Taylor. Que legado você vai deixar? Que legado você está preparando seus filhos, seus netos, a sua família para deixar para a sociedade e para o mundo? Invista naquilo que é eterno, invista naquilo que é duradouro, certamente o Senhor Jesus vai ser glorificado. Não meça esforços de fazer o máximo com excelência para a glória de Deus. O que as pessoas vão falar quando você falecer? Fui tomado de surpresa essa semana com a morte do nosso irmão Adalto Lourenço. Não sei que quantos conhecem, eu já ouviu falar. Um presbítero dedicado na sua igreja, Casa Caiada. Um professor por excelência, um cientista físico, pesquisador. Alguém que derrubou muitas ideias à luz das Escrituras e também usando a ciência de forma adequada. Uma referência. E eu vendo lá as mensagens a respeito dele. Muita gente, amados, louvando a Deus pela vida do irmão. E não é aquela coisa de bajulação, que o cara aprontou, fez um monte de coisa errada, e chega no velório e todo mundo começa. Não, ele é gente boa, ele fez isso, fez aquilo. Às vezes a esposa do falecido até fala assim: eu acho que eu estou no velório errado. Não é possível que eles estão falando a respeito desse morto, não. Mas o doutor Adalto Lourenço, ele não mediu esforços de defender a criação de Deus, um Deus que criou todas as coisas. Ele não negociou o Evangelho. E isso, amados, ele não perdeu em nada. Pelo contrário, ele foi uma referência em muitos congressos, em muitos lugares. Só para os irmãos terem ideia, ele foi convidado para um grande evento no IFES aqui de Vitória. Ele deu uma palestra ali. Ele deu palestra em vários lugares do mundo, falando sobre um Deus que cria e que sustenta toda a sua criação. E eu vendo alguns dos depoimentos, amados, interessante. Eu vi isso hoje. Muitas pessoas falando: eu era ateu.
Eu cria na teoria de Darwin. E o doutor Adalto Lourenço foi usado por Deus para me fazer entender o Deus Criador, o Deus que sustenta. Eu mudei de lado e Deus usou o irmão Adalto Lourenço. Eu não li todos os comentários, porque foi mais de 2.000, não tinha como ler tudo, né? Mas eu li alguns, mas a maioria estava nessa linha de um homem que deixou um legado, alguém que morreu essa semana. Não é aqueles ícones do passado, não é Hudson Taylor que viveu no século passado, mas é gente como eu e você, falhos, pecadores, mas que dedicaram a sua vida. Vamos viver o evangelho, irmãos? Vamos ser crentes de verdade. Não nos deixemos ser escravos deste mundo. Curva a sua cabeça.